Olá! Hoje a gente vai explorar as ideias de um livro muito interessante do Augusto Cury, Você é Insubstituível. E olha, essa não é uma biografia qualquer, viu? É sobre a história mais importante de todas, uma que talvez a própria pessoa que a viveu nunca tenha parado para ler. A premissa do autor já começa assim, bem direta. Ele não está contando a história de outra pessoa. A ideia é que, nas páginas do livro, estamos capítulos que a gente esqueceu da nossa própria vida. Vamos entender isso melhor. E aqui vem a pergunta, que é o grande gancho do livro. A sugestão é que a nossa história de força, de resiliência, começa muito, mas muito antes da nossa primeira memória. Começa com uma vitória que todo mundo aqui compartilha, mas que quase ninguém se lembra. E é nesse ponto que o Curie convida a gente a olhar para trás. Não para a infância, mas para um momento ainda mais fundamental. Um instante que guarda uma vitória incrível, esquecida, e que define quem cada um de nós é. A ideia central é apresentada como uma grande competição. Mas calma, não é uma competição por fama ou dinheiro, não. É por algo infinitamente mais valioso. Uma disputa em que cada pessoa viva hoje, um dia, foi uma das participantes. E que corrida foi essa, hein? Vamos dar uma olhada nas probabilidades, nos competidores, porque os números, sério, são impressionantes. Para a gente ter uma ideia do tamanho do desafio, a disputa não era contra 10, 100 ou 1000 oponentes. Era uma corrida contra cerca de 40 milhões de outros concorrentes, todos com o mesmo objetivo. É uma escala tão grande que transforma a sobrevivência em um evento quase estatístico. E isso nos leva à chance de vitória. A probabilidade era praticamente nula. Estatisticamente falando, era quase impossível vencer. Tinha tudo para dar errado, para ser só mais um número no meio de milhões. Mas não foi. Bom, diante de uma competição tão maluca e com chances tão pequenas, o prêmio tinha que ser algo extraordinário, né? O maior de todos. E aqui está. O prêmio era a própria existência. Aquela corrida do espermatozoide para fecundar o óvulo. Curie defende que essa vitória, o simples fato de existir, já é a maior conquista que qualquer pessoa vai ter na vida. Mas a história não acaba com a vitória. O Cury detalha essa jornada usando umas metáforas incríveis, só para a gente ter a dimensão do que foi feito antes mesmo de nascermos. A analogia aqui é muito poderosa. Se a gente comparar o tamanho microscópico do competidor com as montanhas que ele teve que escalar no corpo humano, a jornada foi proporcionalmente mais difícil do que escalar o Everest, centenas de vezes. Foi também uma travessia épica de natação, sem mapa, sem bússola, indo em direção a um alvo minúsculo. Uma prova de resistência e precisão que bota qualquer recorde olímpico no chinelo. Mostra a determinação que está na nossa origem. E a aventura continuou. Mesmo no útero, o desenvolvimento era uma demonstração constante de energia e vitalidade, uma verdadeira celebração do movimento. Mais de 500 cambalhotas por dia. Era um malabarista, um chutador, cheio de vontade de viver. Ok, avançando no tempo, como é que tudo isso se aplica ao nosso presente? O Cury usa essa biografia primordial para oferecer ferramentas para a gente lidar com os desafios de hoje, especialmente os da nossa mente. O autor identifica o mal dos nossos tempos, a SPA, ou Síndrome do Pensamento Acelerado. Sabe aquela mente que não para, que sofre por antecipação e vive esgotada? Ele argumenta que isso nos faz esquecer da nossa força interior, daquele vencedor original. Então, a grande questão é: como lutar contra isso? Cury propõe uma técnica prática, a DCD. Duvidar, criticar e determinar. É basicamente um método para treinar nossa mente, para questionar os pensamentos negativos e, finalmente, pegar as rédeas da nossa própria história. E isso nos leva de volta ao começo, conectando toda essa jornada primordial com a conclusão poderosa que o Cury nos oferece. A mensagem aqui é de empoderamento. Pensa bem, se cada pessoa superou uma probabilidade quase zero para poder existir, os desafios de hoje, por maiores que pareçam, são menores em comparação. A força para superá-los já está dentro de nós. E essa é a afirmação final. A vitória naquela grande corrida não foi um evento em massa. Foi uma vitória individual que resultou em um ser único. Não existem cópias. Cada pessoa é, por definição, insubstituível. E, no fim das contas, essa análise toda nos deixa com essa reflexão. Saber que a nossa história começou com uma vitória tão espetacular
não é só um fato curioso. É um convite. Um convite para a gente alinhar o nosso jeito de viver com o tamanho dessa verdade.